Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 28 de outubro do ano da graça 2021. I love the smell of napalm early in the morning. Lembra-se do Robert Duvall no Apocalypse Now. Hoje lembrei-me disso, por acaso cheira aqui a relva, no sítio onde eu estou, que é um sítio magnífico, aliás, aqui no Golf Spot, no estádio universitário, mas de facto, il mio naso ontem captou um cheiro a napalm estendido por Portugal fora, com um particular destaque na zona de São Bento, no Palácio de São Bento. Bom, obviamente estou aqui a gozar, isto tem a ver com a situação política, mas já lhe vou explicar porque é que eu disse isto. Bom, mas antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só fazer aqui alguns reminders. Não sei se já viu o Think Tank de ontem. Se não viu, eu recomendo vivamente que vá ver. Olha, por várias razões. Primeiro, porque o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar são uns pensadores absolutamente extraordinários, não é? E, em segundo, porque a análise de ontem sobre a situação política é de primeiríssima água. E em terceiro lugar, porque o Jorge e o Joaquim estavam a avisar para isto há praticamente 4 anos, que é o que tem, 4 anos e qualquer coisa, que é o que tem aqui de vida o canal A Cor do Dinheiro. Portanto, vai lá ver, que vale a pena. Segundo ponto, daqui a pouco vou publicar aqui um teaser sobre o webinar da manhã, sobre como avaliar a sua empresa, o seu negócio, a sua PME, o seu micronegócio, que vou fazer amanhã com a Vision, no âmbito do Corporate Vision, e que vai ter lugar por volta das 12 horas. Vai ser em direto e, portanto, vou pôr aqui o teaser e você poderá inscrever-se. Vai valer a pena. Terceiro, vou lembrar aqui que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for lá fazer compras, na saída, no cupom promocional escreve Camilo e tem automaticamente um desconto de 10%. E agora sim, without further ado, vamos lá à edição de hoje. Il mio naso capta aqui o cheiro a napalm. Então, mas antes de irmos ao cheiro a napalm, vamos ao período de ordem do dia para falar das rusgas ao escritório e parece também a casa de Margarida Martins, a ex-presidente da Junta de Freguesia de Arroios. Eu acho bem, depois daquilo que foi a reportagem da sábado, e parece que também outros elementos que o Ministério Público já tinha, a Polícia Judiciária, acho bem, porque aquilo não pode ficar impune, não é? O que se passou ali. Já agora uma coisa, eu conheço Margarida Martins e gosto dela, pessoalmente, tenho uma relação cordial com ela. Mas nestas coisas tenho sempre um problema, é que eu tenho que separar aquilo que é o meu conhecimento pessoal de alguém daquilo que é a análise profissional que tenho que fazer. E a análise profissional diz-me que o comportamento de Margarida Martins é, no mínimo, deplorável, aquilo que nós vimos. E sabe-se lá o que mais que poderá ter acontecido ali. Uma coisa é um problema de ética e depois é um problema legal, ou seja, de crime. Portanto, nós não sabemos se existe. Agora, as rusgas, ou se quiser, o vasculhar o escritório, os computadores, a casa, isso é inevitável a partir do momento em que surgem aqueles indícios. Eu espero que fique tudo claro e que seja muito importante, até porque, como vi, eu depois acabei por ver os jornais dizerem que Margarida Martins ficou constituída arguida e acho que até, inclusive, é como uma acusação de peculato e, salvo erro, abuso de poder. Pelo menos foi essa a ideia com que fiquei daquilo que li nos jornais. Exatamente, peculato e abuso de poder. Não é bom termos responsáveis políticos com estas acusações, porque isto diz mal daquilo que é a forma como as pessoas exercem a política e, naturalmente, afastam os cidadãos do exercício do poder. Mas já agora, isto é uma lição também política. Porquê? Porque o Dr. Fernando Medina e até o Dr. António Costa rodearam-se muito mal nos últimos anos, não é? Algumas destas coisas já se comentavam. Eu recordo-me que entre nós, jornalistas, e não só no meio jornalístico, já se comentava algumas daqueles pormenores, 1 ou 2 pormenores, que até foram referenciados na investigação do sábado. Mas há aqui um aspecto preocupante nisto tudo, é que eu tenho a sensação, não sei porquê, que estas investigações aceleraram por causa da reportagem no sábado. Ora, isto é que está mal. E aqui é que me parece que a justiça anda a reboque muitas vezes dos outros interesses, que não apenas do interesse do bem público. E eu espero que esteja enganado nisto. Ponto seguinte,
Marcelo Rebelo de Sousa, nosso queridíssimo primeiro, portanto, primeiro na hierarquia, que ontem, depois de ter sido confrontado no Parlamento, faz aquela cena de sair do Palácio de Belém pela porta lateral e ir ao multibanco pagar contas, ou raio que o parto. Raio que o parto, o gesto não é o Presidente da República, obviamente, até porque lá está, é outra pessoa com quem eu tenho um relacionamento pessoal bom, mas depois tenho que criticar profissionalmente. Bom, um Presidente não pode ir ao multibanco fazer transferências ou pagar contas? Pode. Mas quer dizer, convenhamos que ele já sabia que naquela altura estariam os jornalistas à porta do Palácio de Belém. E, portanto, sujeitar-se a isto de vou ali ao Palácio de Belém, vou ali ao multibanco. Epá, então uma série de gajos com umas câmaras apontadas para mim já não é um problema de segurança de saber se vai lá ver o PIN ou não ver o PIN. Quer dizer, há um mínimo, é isto que me preocupa em Marcelo às vezes, há um mínimo nestas coisas. Marcelo insiste a não perceber isto, não é? Como ele dizia ontem, o Presidente é o que é, não é? Pois é o que é, azar, olha, azar o nosso, que pusemos lá. Ponto seguinte, leilão de 5G. Você acredita que chegou ao fim? Acredita? Pois, ao fim de, diga lá, 100 dias, 150, 180, 190, não! 200 dias! 10 meses! O doutor João Cadete Matos é um visionário, percebe? Conseguiu inventar um processo de leilão de 5G que durou 10 meses. Olha, se houvesse um troféu da ruindade, eu atribuía a este senhor. Eu acho que Centeno deve estar com as orelhas quentes. Queria levá-lo para administrador do Banco de Portugal, depois acabou por lhe arranjar aquele tacho. Centeno Mário, governador do Banco de Portugal. Isto é lamentável. Então nós vamos cair para o último... Fomos líderes no 3G, no 4G, vamos cair para o último lugar. Já caímos para o último lugar. Já todos os países têm a 5G. Andamos a dormir. Bom, mas o que eu acho mais interessante, às vezes, é, na análise jornalística, maximizou-se o encaixe. Duplicou-se a receita que o Estado estava à espera. Who the hell cares? Ok? Espera aí. 567 milhões. O dobro do que estava à espera. Qual é a vantagem? Repare, chama-se isto custo de oportunidade. Percebe? O Pedro Nuno Santos, que estudou Economia no ISEG, eu acho que a malta do ISEG às vezes devia ter pena, devia lamentar certos discípulos que passaram por ali. Pedro Nuno Santos é um deles. O Pedro Nuno Santos aqui há uns meses dizia que não, ainda bem, porque assim vai-se maximizar a receita para o Estado. Ele não percebe o conceito, não percebe, pois não, de economia. Repare, é que duplica-se o encaixe, mas o país perdeu uma porrada de coisas, entretanto. Meses, percebe? Meses de funcionamento de 5G. Ora, as perdas para o país são muito superiores aos 300 milhões, não são 300 milhões, ou quase 300 milhões, que se ganhou com isto. Está a perceber? Ei, alumni do ISEG, reúnam-se e tenham uma conversa com o Pedro Nuno Santos, a ver se ele percebe isto. Faites la liaison. Bom, a manchete do JN de hoje. Como sabem, eu gosto muito de elogiar jornais. A minha classe não... para mim, a minha classe não está acima de críticas. E quando tem que ser criticada, é criticada. Quando tem que ser elogiada, é elogiada. Eu farto-me elogiar aqui todos, ainda há dias elogiei o JN, mas hoje tenho uma crítica a fazer ao JN. Eu vou-lhe mostrar a capa do JN. 2. Chumbo do orçamento trava ganhos de 1.000 milhões para as famílias. Eu já dei finanças públicas na faculdade. E eu acho que às vezes nós, ou analistas ou jornalistas, não pensamos bem no que estamos a escrever. Então, espera aí. O que esta manchete quer dizer é que o orçamento é que vai dar ganhos em milhões de famílias, não é? 1.000 milhões para as famílias. Então, mas espera aí, o que é um orçamento? Tem uma folha de receita e tem uma folha de despesa, certo? Quando a receita é superior à despesa, há um superávit. Quando a despesa é superior à receita, há um déficit. Bom, nós temos déficit. Quer dizer que a despesa é superior à receita. Bem, de onde é que veio a receita? De impostos e contribuições, certo? Portanto, quando se diz trava ganhos de 1.000 milhões às famílias, quer dizer
que se foi buscar esse dinheiro a algum lado, ou não. Portanto, aqui não há criação de riqueza, há transferência dentro do mesmo bolo. Para alguém ter 1.000 milhões de despesa, alguém foi buscar alguém, certo? Não se cria. Pode-se criar com dívida, exatamente, mas depois a dívida paga com impostos, certo? Pronto, eu não preciso dizer mais nada. Não preciso dizer mais nada. Bem, vamos à edição de hoje, então, do Napalm. O orçamento não passou, olha. Eu juro, esqueci-me no carro, juro-lhe, trouxe um embaraço, uma corda para vir aqui ao pescoço, com Alegas Muniz, ok? Quando foi ao rei pedir desculpa, porque o seu rei não cumpriu. Bem, juro, trazia a cordinha, está ali no carro, era para ter vindo embaraço ao pescoço, se desculpem, enganei-me, afinal o orçamento foi chumbado. E eu confesso que não estava a prever que até à última hora isto não poderia dar a volta, mas não deu a volta. Bom, e agora? Agora vamos a eleições. Agora vamos a eleições. Mas há muita história para ver antes de irmos às eleições. E há aqui um assunto que eu quero deixar já para amanhã. E já vai ver porquê. Porque já começaram aí, às vezes há malta que não pensa, publica aí umas coisas sem analisar muito bem, sem ouvir toda a gente. E este aspecto que eu lhe quero deixar para amanhã é: o governo mantém os poderes? Fica para amanhã. Está prometido. E fica para amanhã aquele trabalho, aquela entrevista ao Ricardo Reis sobre a história do Orçamento do Estado. Mas não perca aquela entrevista, está no eco. Porque aquela entrevista é a súmula de Portugal, da política económica portuguesa nos últimos 20 anos. Bom, então é assim, não sei se viu ontem, que foi o último dia do debate. Eu não vi o dia todo, mas vi uma boa parte do dia. Aliás, como reparou, durante o think tank foi quando o orçamento foi chumbado, foi uma coisa histórica. E ontem fiquei estupefacto. Desde uma entrevista, já agora assim, aos assessores do Ministro das Finanças, ensinem-no a falar português. Ele come todas as palavras. É como o patrão dele, o Costa, come todas as palavras. Fala em português. Bom, primeiro conselho. Segundo conselho, eu estava ontem a ouvir o Ministro das Finanças, fiquei estupefacto. Eu juro, ia de viagem àquela hora e estava uma pessoa ao meu lado que não pensava nada de política e a pessoa estava extasiada. Dizia assim, caramba, estou num país maravilhoso. Pois é. Primeiro. Segundo, António Costa percebeu-se logo, o próprio Ministro das Finanças já estava ressabiado, porque ele percebeu, como toda a gente ali no governo percebeu, que queria ser chumbado. Já de manhã estava claro. Eu ontem escrevi no Jornal de Negócios um artigo a dizer: o escorpião picou o sapo. Conhece a história, não é? O escorpião quer atravessar o rio, não sabe nadar, mas o sapo sabe. Então pede boleia ao sapo. O sapo sabe que o escorpião pica e mata. Mas mesmo assim, ele prometeu que não matava, não é? O sapo vinha a atravessar o rio com o escorpião às costas e pica-o. E o sapo disse: então agora morremos os dois. Mas é a minha natureza. Pronto. Está a ver? Foi esta a história. Eu não consegui prever, acreditei na promessa do escorpião e também me enganei. Mas agora, repara uma coisa. Ontem foi um churrilho de ressabiamento, de raiva. António Costa atirou-se a toda a gente. Atirou-se à direita, atirou-se ao PCP, atirou-se à esquerda, a Ana Catarina Mendes, a ajudante de campo dele, atirou-se ao Bloco de Esquerda, atirou-se ao PCP, aqueles tipos pareciam aquela gentinha que se chateou, aquelas comadres que se chatearam e ontem lavaram roupos a sujar a barda no Parlamento. Bom, sinal dos tempos. A arrogância é tramada. E António Costa, já que se dispõe a recandidatar e continuar ali, há um conselho que ele devia ouvir. Deixe-se de arrogância. O senhor não é Deus, percebe? E essa sua arrogância contagia toda a gentinha, e alguma é a gentalha, com quem o senhor trabalha. E depois vê-se aquilo. O que me incomodou mais ontem é que foi a falta de senso, foi geral. Até o Pedro Cisa Vieira. O meu ex-colega, de quem eu gosto bastante a nível pessoal. Porque às tantas estava a ouvir, aliás, lá está, eu vinha de viagem, e o Pedro Cisa Vieira, com aquele discurso de,
vocês chumbaram isto, nós mudámos o país, fizemos maravilhas, não sei o quê. Porque querem voltar àquele tempo em que o Primeiro-Ministro dizia aos jovens para emigrarem e saíram 400 mil pessoas de Portugal. Ó Pedro Cisa Vieira, quantas pessoas é que saíram de Portugal desde que vocês estão no poder? Não pararam de sair, pois não. A diferença é que vocês dizem venham, mas não criam condições para as pessoas virem, nem para as pessoas ficarem cá. Por isso é que os putos saem todos. Por isso é que o Cisa Vieira não sabe explicar porque é que é falta de mão de obra especializada em Portugal. Sabe porquê? Porque vocês não criam as condições. Porque o país passa a vida a fazer apostas em socialismo. Idiotas. Portanto, está a ver isto? Esta gente não se enxerga. Ontem o mais sensato dos ministros perdeu a cabeça. E falava ali com um ar de... Epá, porra, eu não acredito que vocês nos põem na rua. Pois, a democracia serve para isso. Quando a malta é arrogante e não faz o que deve fazer, leva uma lição. Costa, he didn't see it coming, did it? Pois não. Não viu, pois não? Pois é. O Cavaco também não viu quando foi da ponte. Remember? O Guterres também não viu. O Sócrates também não viu. Sabem porquê? Chama-se arrogância. E tiveram uma merecidíssima lição. Desta vez. E se calhar ainda vão ter mais. Se não aprenderam, vão ter mais. Bom, mas já lá vamos. Ponto seguinte, nesta análise. O que é que segue? O que é que segue? Segue-se uma campanha eleitoral, que já começou ontem, como vou explicar. Dura. Muito dura. Porque, como você percebeu, ontem, António Costa, Ana Catarina Mendes e aquela gentinha toda de pé está fula. Está possessa, como dizem os brasileiros, estão putos da vida com o PCP e o Bloco. Aliás, outro ressabiado da noite, até curioso, até houve ressabiados para além do Partido Socialista, como a menina Inês Sousa Real do PAN, mas eu já lá vou ela. Mas enfim, Augusto Santos Silva, na televisão, ressabia disse, eu não percebo porque é que os pais já reparou, nenhum deles percebe. O Tiago Antunes tinha feito a mesma figura, que é adjunto do Primeiro-Ministro, na noite anterior na SIC Notícias. Ontem foi a vez de Santos Silva. Depois Ana Catarina Mendes. O próprio António Costa, não sei se reparou, mas a certa altura do debate, António Costa já se virava e dizia assim, epá, então não juntem os vossos votos à direita, aquilo era uma pedinchice brutal. Bom, apanharam uma lição. Pois é, democracia. Mas voltemos à história da campanha dura. António Costa deixou perceber ontem, Ana Catarina Mendes, Augusto Santos Silva, aliás, na televisão, Augusto Santos Silva diz, inclusive, diz, é contraditório. Primeiro diz, não é, até é possível até é possível reeditar a geringonça. O Augusto Santos Silva, ou quem esteja a ver, que se ele, não sei se ele vê. Há outros que vêm, que eu sei que vêm. Olha, digam ao Augusto Santos Silva para ver o que é que disse o Joaquim Aguiar ontem no Think Tank, ok? E o Jorge Marrão. Pode ser que percebam, antes de fazerem declarações públicas. Bem, vamos seguir. O Augusto Santos Silva diz assim, não, é óbvio que isto vai deixar marcas. Vai deixar marcas. Vai deixar marcas profundas, não é? Porque o António Costa é um tipo que não perdoa as traições, entre aspas. Portanto, vocês podem ter a certeza de uma coisa, vão ficar, não é marcas, é marconas, grandes marcas, percebe? Que nódoas negras. Já agora um conselho a António Costa. Bateu, está negro, doeu, não é? Põe urodoide, ajuda a passar. Eu juro que não tenho qualquer patrocínio do laboratório, nem sei qual é que é que faz o urodoide, ok? Mas olha, põe urodoide que passa a nota negra. Bom, vamos seguir. Como eu dizia há bocadinho, já começou a campanha eleitoral. Até porque António Costa, ontem no Parlamento, já dizia assim, não, nós esperamos que agora nos dê uma maioria reforçada e estável. Bom, António Costa não tem vergonha. Porque se tivesse vergonha, tinha-os no sítio e dizia assim, nós queremos a maioria absoluta. Porque agora repare neste pormenor. Então chatearam-se com o Bloco e com o PCP. A recusa do PCP, veja o think tank de ontem, tem a ver com coisas muito mais profundas. Então, se é assim, como é que vai haver uma reedição da geringonça? Pode ir ao PST. Mas espera aí, foi o Costa que disse que não tinha, com o acordo com o PS, se o PST, este governo acabava. E não sei se viu a entrevista do Rangel ao Vítor Gonçalves ontem. Comigo não há blocos centrais. Portanto, meus senhores, com quem é que vai governar o Partido Socialista se ganhar? Bem, das duas uma.
ou tem maioria absoluta, ou vai ser um sarilho muito grande, certo? Portanto, já está a imaginar o que é que vai ser a campanha eleitoral? Ela começou ontem. Costa vai chamar os nomes todos ao Bloco de Esquerda e ao PCP. E eu, sinceramente, acho que desta vez não vai haver aqueles rufos nos debates eleitorais. Percebe? Porque isto ficou feio. E vai ficar feio, porque era uma impossibilidade. Aliás, analisaremos amanhã. E isto era uma coisa contra a natura, não podia persistir. Bom, guardamos essa parte para amanhã. Esta história do governo mantém poderes que tem a ver com estas coisas do Costa, guardamos também para amanhã, ok? Vamos lá para outras coisas. Bom, ironia das ironias. Aquilo que para mim era o orçamento mais vergonhoso destes 6 anos, em que o PS cedeu tudo, lixou a iniciativa privada com as coisas que fez no orçamento, percebe? É o orçamento que foi rejeitado. E a política tem destas coisas, ironia, não é? Está a ver porque é que ele meu naso cheira a napalm in the morning, e eu gosto de napalm in the morning, porque gosto de ver que aquilo que era o maior atentado às empresas em Portugal, percebe? E à criação de riqueza, foi chumbado, fico feliz com isso. Bom, como eu lhe dizia, o ressabiamento não é exclusivo do PAN. Aliás, não é exclusivo daqueles senhores que chumbaram. É do PAN. Ontem a Inês Sousa Real tirou a máscara. Porque ela deixou entender claramente na televisão, não sei o que é que foi, já não lembro quais é que foi dos canais, mas estava a ver a senhora, a dizer, a senhora ou a menina, e estava a ver a senhora e às tantas ela começa com aquela, não, isto não devia ter se chumbado, até porque não sei quanto, espero que as pessoas tenham juízo e não sei o quê, e que a gente possa ter eleições já, que é para podermos ter um orçamento, não sei das quantas. Francamente, Inês Sousa Real, mas que vergonha, tiraram a máscara, vocês estão cada vez mais parecidos com os PEV, daqueles verdes, que são vermelhos por dentro, como dizia o Franz Josef Strauss, o ex-primeiro da Baviera, nos anos 80. Como os verdes na Alemanha, dizia ele. São verdes por fora e como as melancias. Cortas e depois é vermelho por dentro. Estão a ver? Isto é uma vergonha, ou Inês Sousa Real. Querem ter identidade? Tenham. Aliás, eu suspeito que o PAN é um dos partidos que está um bocadinho com miúfa do que pode acontecer nas eleições. Bom, ressabiamentos. Quanto a ressabiamentos, estamos conversados. Mas há um ressabiado maior, que é o Cavaco, que é o Marcelo, e já lá vamos. Mas antes disso, vamos ao Marcelo. E vamos ao Marcelo porquê? Porque ontem Marcelo resolveu falar e dar uma série de explicações. Eu até acredito que a explicação seja aquela, como Paulo Rangel explicou na entrevista ao Vítor Gonçalves, da RTP. Excelente entrevista, aliás, Vítor Gonçalves esteve muitíssimo bem. Aliás, cada vez gosto mais de entrevistas dele. Lá está, eu elogio quando tenho que elogiar. E não devo nada ao Vítor, fica claro. Paulo Rangel explicou que já tinha pedido uma audiência a Marcelo. Bom, eu até percebo isso. O problema disto é que Marcelo aceitou agora e não devia ter aceito. Porque Paulo Rangel e Marcelo já deviam ter percebido uma coisa. Como o Dr. Salazar dizia, é das coisas mais acertadas que ele dizia, em política, o que parece é. E, portanto, o que parece, no meio de uma discussão do orçamento, ele receber Paulo Rangel, parece que, estou a favorecer aquele tipo. Rui Rio aproveitou ontem, cavalgou ontem, depois de ter sido comido, não é, pelos jornalistas no dia anterior, como eu lhe expliquei aqui ontem. Bom, Marcelo não sai nada bem disto, até porque Marcelo é um dos grandes perdedores de ontem, não é? Marcelo, está no meu artigo do Jornal de Negócios de hoje. Porquê é que Marcelo fez esta fita toda? É muito simples. Primeiro, porque ele andou a vender a ideia que era o pai da estabilidade em Portugal. Metia-se em tudo, falava tudo e não sei o que, construía as pontes todas, e agora não construiu nada. E tramou-se. Primeiro. Segundo ponto. Marcelo é um tipo medroso. Toda a vida política dele foi de medo, medroso. Está a ver? E o problema de Marcelo é que é o problema daqueles políticos que querem escolher o momento exato de fazer tudo. Perdem. Política é risco. Isso é o aspecto que eu gosto mais em Rangel. Apesar de eu ter dito aqui várias vezes que não é o meu candidato inicial. Cavaco sabia o que era risco. Quando foi à Figueira da Foz, risco. Quando disse, meus senhores, a gente vai fazer isto, se quiserem chumbar no Parlamento, chumbem, risco. Deu a primeira maioria absoluta a um partido. Política é risco. Marcelo não sabe o que é isso. E Marcelo cometeu o erro dos últimos 6 anos, que é andar aos beijinhos com Costa, quando ele sabe que o Costa estava a afundar o país. Bom, e agora, percebeu uma coisa. Eu vou ter eleições?
deixa-me já ameaçar estes gajos com eleições se entretanto não há orçamento. Porquê? Porque eu já sei que isto pode correr mal nas eleições e depois não há uma grande alteração. E se não houver uma grande alteração eleitoral? Isto é um sarilho, o país fica ingovernável. E depois vão começar a dizer assim, olha, este gajo não foi como o Sampaio. Porque o Sampaio dissolveu o Parlamento e depois Sócrates teve maioria absoluta. O bazar foi nosso, mas enfim. Está a ver? Marcelo odeia estas comparações e estava cheio de medo. E decidiu que tinha que ameaçar os partidos com eleições. Tramou-se. Lixou-se, até porque eu lhe vou dizer uma coisa. Eu tenho muitas dúvidas que o chumbo de um orçamento, constitucionalmente, seja motivo para termos eleições. Portanto, Marcelo perdeu em toda a linha. Bom, vamos acabar com a entrevista de Paulo Rangel. Olha, eu acho que foi uma entrevista super inteligente. E não estou a fazer campanha por Rangel, ok? Respondeu bem ao encontro com o Marcelo. Embora eu tenha dito aqui, já expliquei que em política o que parece é. Portanto, isto não... Enfim, a explicação é boa, para o país não sei se vai passar. Bom, começa por dizer, o voto no PS, no Bloco e no PCP é um voto inútil. Porquê? E muito bem, porque já provaram que não sabem fazer as coisas. Bom, muito importante o que disse a seguir, o PSD não vai fazer um Bloco Central, comigo lá não faz. Não sei se estará para o honrar, mas clarificou, lá está, política é risco. Bom, isto que está a passar é o efeito Moedas, super inteligente. Moedas varreu o socialismo em Lisboa, a gente vai varrer o socialismo no Parlamento. Muito inteligente. Vou fazer uma campanha baseada em ideias e não em pessoas. Rui Rio deve-se ter coçado todo a ouvir isto ontem. Rui Rio é um problema com pessoas. Não sabe gerir pessoas, como você sabe. Bom, eu quero agregar e não separar. Rui Rio deve-se ter feito sangue a coçar as pernas nessa altura a ouvir isto. Bem, infelizmente, e no fim, uma coisa muito importante, fez um elogio a Passos Coelho. Bem, eu já lhe disse aqui, eu nem sequer conhecia Passos Coelho, até ter ido para o governo. Aliás, até uns meses antes, quando entrevistei-o na televisão, para o programa A Cor do Dinheiro. Nunca tive grande opinião de Passos Coelho, mas Passos Coelho revelou-se um político executivo muito melhor do que tinha sido até aí. E Passos Coelho vai ficar com crédito para toda a sua vida. É que ele salvou o país, ele foi o gestor de uma insolvência deixada por Sócrates. Nós ainda hoje não sabemos o que é que seria a política de Passos Coelho. Rui Rio criou sempre uma distância em relação a Passos Coelho. Foi um erro. Chateou gente do Partido Social Democrata e chateou gente inclusive da esquerda moderada com esta atitude. Isto foi uma atitude muito inteligente de Paulo Rangel. Isto chega para Paulo Rangel ganhar as eleições? Não sei, mas uma coisa é certa. O PSD tem pela frente uma mudança muito importante e eu espero que esta mudança, que agora amanhã vamos falar de outra coisa, que é quando é que vão ser as eleições, o PSD tem que arrumar casa rapidamente, que é para criar um programa do governo, uma alternativa e dizer assim, meus senhores, connosco é isto. Não há cá cedências à extrema-esquerda. Isto é que o PSD tem que fazer. Se não fizer isto, eu pessoalmente não vou votar no PSD. Pronto, chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer a sua atenção. Desculpe, são 29 minutos desta vergonha. Mas amanhã temos ainda muitos temas para falar. Quero agradecer às 9.700 pessoas que estavam em direto há bocadinho. E quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum, certo? Obrigado, com licença. E até amanhã às 8.